Vamos continuar então com a nossa sequência um relativa ao Padre António Vieira e à obra O Sermão de Santo António aos Peixes, falando um bocadinho sobre a vida e obra deste grande prosador e orador português do século XVII. Este senhor foi não só pregador, mas também foi missionário, diplomata e um grande visionário, sendo considerado por muitos também como o primeiro defensor dos direitos humanos em Portugal, ainda antes de existir aquilo que seria considerado a ideia de direitos humanos. É um senhor que passa aqui por vários períodos. Vamos considerar aqui um primeiro período, que é o período religioso dele. Ele nasce a 6 de fevereiro de 1608 em Lisboa, quando reinava ainda o Dom Filipe II, rei de Portugal e Espanha. Entretanto, vai partir para o Brasil com os seus pais apenas com 6 anos, vai estudar no Colégio de Jesuítas na Bahia e também entrar para o noviciado nesse mesmo Colégio de Jesuítas em 1623. Vai viver durante um ano numa aldeia índia, após a conquista da Bahia pelos holandeses. Vai fazer a 6 de maio de 1625 os primeiros votos como clérigo e vai prometer então dedicar-se aos índios e aos negros na altura em que a cidade da Bahia volta a ser reconquistada. Contam-se muitas lendas, por curiosidade, acerca do padre António Vieira na sua juventude, incluindo também o porquê da sua genialidade, havendo a lenda de que esta mesma genialidade lhe fora concedida por Nossa Senhora. Portanto, eu vou agora passar a ler aqui uma passagem do Padre André de Barros que fala precisamente sobre esta genialidade e este milagre de Nossa Senhora relativamente ao Padre António Vieira. Então diz ele o seguinte: não foi Vieira, como podem supor muitos, um precoce gênio. Nos primeiros tempos de estudante compreendia mal, decorava a custo, fazia com dificuldade as composições. Em tudo, um aluno medíocre. É de imaginar que, orando à Virgem das Maravilhas, lhe suplicasse de o tornar mais hábil para os estudos. Em um de tais lances, a meio da súplica, sentiu como estalar qualquer coisa no cérebro, com uma dor vivíssima, e pensou que morria. Logo, o que parecia obscuro e inacessível à memória, na lição que ia dar, se lhe volveu lúcido e fixo na retentiva. Dera-se-lhe na mente uma transformação de que tinha consciência. Chegado às classes, pediu que o deixassem argumentar, e com pasmo dos mestres venceu a todos os condiscípulos. Daí por diante, foi ele o primeiro e mais distinto em todas as disciplinas. Em 1627 vai então iniciar a regência da cadeira de retórica no Colégio Jesuíta de Olinda. Prega pela primeira vez em 1633 em público e em 1634, a 10 de dezembro, é ordenado presbítero. Já tem alguns sermões pregados, com créditos confirmados. Em 1635 temos então a sua ordenação sacerdotal. Em 1638 é professor de teologia no Colégio da Companhia de Jesus da Bahia. Em 1640 dá-se então a restauração da independência e em 1641 parte para Lisboa para reafirmar o apoio do Brasil à coroa portuguesa e prestar então vassalagem ao rei Dom João IV. Encontra-se pela primeira vez com ele a 30 de abril. Passamos então a um segundo período da sua vida que vai de 1641 a 1650 e é precisamente o período de pregador e de diplomata. Terá pregado então a 1 de janeiro de 1642 o seu primeiro sermão ao rei, o Sermão dos Bons Anos, e após esse sermão foram muitos e variados os sermões que pregou, sendo que os seus grandes admiradores e os seus principais apoiantes são o rei Dom João IV e a rainha Dona Luísa de Gusmão. Os seus sermões na igreja de São Roque tornam-se então um grande acontecimento e é entre 1641 e 1653 que terá proferido cerca de meia centena de sermões e estamos apenas a contar com aqueles que se encontram impressos. As igrejas enchem-se de multidões e Dom Francisco Manuel de Melo diz até que havia pessoas que mandavam lançar tapete de madrugada em São Roque para ouvir o padre António Vieira e era tanta a gente que os queria ver que havia pessoas que ficavam de fora da igreja que não o conseguiam ir ver.
Em 1642, torna-se conselheiro do rei. Em 1643, propõe então a admissão de mercadores judeus e a abolição da discriminação dos cristãos novos. Vai começar a sua carreira diplomática em 1646 e obtém em 1649 um alvará de proibição de confisco dos bens dos cristãos novos pela Inquisição. Obviamente que para agradar a uns não vai conseguir agradar a todos e a Inquisição tenta obter a sua expulsão. Vamos então passar a um terceiro período da sua vida, que é precisamente o período missionário, que vai de 1651 a 1661. Vai partir então a 25 de novembro de 1651 para o Maranhão, onde vai chegar em 1653 com uma missão, e a missão é defender os índios, e esta defesa dos índios vai ser então uma luta sem tréguas contra os colonos do Maranhão. É na cidade de São Luís do Maranhão que ele vai pregar o sermão ao Espírito Santo. Ele queria que os colonos autorizassem os escravos a ir aprender a doutrina e que as senhoras a ensinassem às escravas. Portanto, os escravos estavam proibidos de aprender a doutrina e as mulheres então muito menos, sendo que os conflitos com os colonos a partir daqui vão escalar progressivamente até à altura em que o padre António Vieira se apercebe que não consegue fazer chegar a sua mensagem aos colonos e decide partir para o reino para pedir ajuda ao rei. Sendo assim, prega então a 13 de junho de 1654, no dia de Santo António, o célebre Sermão de Santo António aos Peixes, em São Luís do Maranhão. Infelizmente para o padre António Vieira, o rei Dom João IV morre em 1656 e é aqui que toda a gente que estava pronta para atacar o padre António Vieira aproveita, uma vez que o padre António Vieira deixa de ter o seu maior apoiante no rei. Em 1660, a Inquisição abre então um processo contra Vieira. Em 1661, os colonos revoltam-se e expulsam os jesuítas do Maranhão e o padre António Vieira tem então que embarcar para Lisboa. Ele apoia o infante Dom Pedro, que acaba por não ganhar e a vitória do partido Dom Afonso VI falo cair em desgraça. Passamos então ao quarto período da sua vida, que é um período muito triste, e é o período de O Vidente. Este é o período em que ele é preso dos cárceres da Inquisição, porque o seu caráter incômodo, as suas palavras não agradaram. Entretanto, deixaram-no também desprotegido, a desgraça da rainha, do Marquês de Gouveia, do Duque de Cadaval, fazem com que ele fique sem apoiantes e a Inquisição aproveite para começar a persegui-lo. É desterrado para o Porto em 1662. Em 1663 é notificado então pelo Santo Ofício. A 21 de julho desse mesmo ano é interrogado pelo inquisidor Alexandre da Silva. Eu vou passar então a ler aquilo que estava nas informações da sua notificação do Santo Ofício. Então, diz assim o seguinte: o acusado tem a idade de 55 anos, a sua acusação são proposições heréticas temerárias, malsoantes e escandalosas. Cargos: religioso professo da Companhia de Jesus, a naturalidade na Rua dos Cónegos, freguesia da Sé, Lisboa, morada em Coimbra, o pai Cristóvão Vieira Ravasco, fidalgo da Casa Real, a mãe Dona Maria de Azevedo, estado civil solteiro, a data da apresentação 21 de 7 de 1663 e a data da prisão 1 de 10 de 1665. A sentença: um auto de fé privado, de 23 de 12 de 1667, a leitura da sentença, sexta-feira, 23 de 12 de 1667, na Sala da Inquisição, demorou 2 horas e um quarto. O réu, por motivos de saúde, foi autorizado a abandonar a sua reclusão no Colégio de Coimbra e ir para a casa do noviciado de Lisboa. Este processo vai levar então 5 anos e meio de interrogatórios e defesa. Ele vai retratar-se na véspera de Natal de 1667 e vai ouvir então publicamente a sua sentença, sendo que a sua sentença é a seguinte:
que seja privado para sempre de voz ativa e passiva e do poder de pregar, e recluso no colégio ou casa de sua religião, que o Santo Ofício lhe assinar, de onde sem ordem sua não sairá. E que, por termo por ele assinado, se obriga a não tratar mais das proposições de que foi erguido no discurso de sua causa, nem de palavra, nem por escrito, sob pena de ser rigorosamente castigado. Por súplica do provincial da Companhia de Jesus, ele vai solicitar a anulação e perdão das penas que lhe foram impostas. Este pedido vai ser aceito por despacho do Conselho Geral do Santo Ofício a 12 de 6 de 1668. Entretanto, a 30 de 6 desse mesmo ano, ele vai ser chamado à Casa do Despacho da Inquisição de Lisboa, para ouvir o respectivo perdão e o assinar. E é em agosto de 1669, desiludido com tudo o que lhe aconteceu, ele vai partir para Roma com licença do rei. E é aqui que ele vai passar então ao quinto período da sua vida, que vai de 1669 a 1680, e é o período do revoltado. É precisamente então nesta altura que ele vai conseguir voltar à ribalta diplomática, portanto, ele vai fugir completamente à Inquisição, partindo para Roma, vai se tornar protegido do provincial dos jesuítas e também vai ser um afamado pregador do Papa e da corte da Rainha Cristina da Suécia, que gosta tanto dele, que mais tarde vai nomear como seu pregador oficial em 1673. Ainda assim, o padre António Vieira não aceita e vai viver uma altura, uma época de triunfos em que o padre António Vieira estava completamente na moda, de tal forma que chegou uma altura em que era necessário pôr soldados à porta dos templos onde ele ia pregar, para impedir que as pessoas se apossassem de todos os lugares antes que chegassem os dignitários e as pessoas de representação mais importantes. Portanto, ele era o alvo predileto das atenções na sociedade romana. Ele estava na moda e quem não o ouvisse decaía no conceito das pessoas. Portanto, ele consegue em 1675 aquilo que ele tanto ambicionava e que era um breve papal que o livraria definitivamente do Santo Ofício. Ele vai regressar em Lisboa, vai ficar um bocadinho afastado daquilo que são os negócios públicos, vai a 23 de agosto visitar o rei Dom Pedro, mas não tem a mesma recepção que teve com o rei Dom João IV, decide voltar então para o Brasil com novas intenções missionárias. E é aqui que vai começar o sexto e o último período da sua vida, que é o período do vencido, de 1681 a 1697. Em 1681 ele retira-se definitivamente para o Brasil, quer descansar, vai descansar naquilo que vai ser também depois a sua última morada, que é a Quinta do Tanque. Ele só vai subir ao púlpito em ocasiões especiais, como por exemplo nas exéquias da Dona Maria Francisca de Saboia, ou na celebração do nascimento do primeiro filho de Dom Pedro. É nomeado em 1688 visitador da província do Brasil e finalmente ele regressa então à Quinta do Tanque em 1691. A sua saúde vai se agravar. Ele escreve finalmente o seguinte: Adeus, tanque, não vou buscar saúde nem vida, senão um género de morte mais sossegado e quieto. E é em 1697, a 18 de julho, com 89 anos, que ele vai morrer na Bahia. A sua obra é extensa, a maior parte da sua obra que é conhecida são os sermões, mas ele também vai escrever cartas e tratados doutrinários. As razões pelas quais ele vai publicar os seus sermões são variadas, mas as mais importantes seriam estas. Ele prefere que os seus sermões sejam escritos porque era normal haver pessoas que os copiavam, que os corrompiam ou que lhe atribuíam outros sermões que não tinham sido escritos por ele, e então ele prefere escrevê-los e divulgar a palavra de Deus de forma então a que o público ficasse mais seduzido, que o atraísse. Os assuntos de que ele vai tratar são de moralidade, de patriotismo, temática social, uma temática mais laudatória, mais panegírica, de elogio, ou então mais direcionada para as vidas dos santos e
e então mais a geográfica. Ficamos então aqui no que diz respeito à vida do nosso grande prosador português do século XVII, Padre António Vieira. Passaremos a seguir para o sermão de Santo António aos Peixes.